Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui hoje no nosso canal, né? E hoje tentando fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, nós vamos falar sobre um assunto que muita gente está me mandando aí, me enviando perguntas, né? Falando se eu podia dar algumas dicas, né? E falar algumas tendências, alguma coisa que eu possa falar para tentar ajudar na hora de passar numa mesa proprietária, né? Então, muita gente me pergunta também se eu participo de alguma, né, se eu fiz teste, etc e tal. A resposta é não, e eu já expliquei para o pessoal isso porque são dois motivos. O primeiro é que o motivo pelo qual eu comecei a trabalhar com Forex, né, e com o mercado financeiro foi pela questão da minha liberdade, né, para eu não ter nenhum laço com nenhuma empresa, não ficar dependente de nada, né, para eu ter a liberdade de tomar as minhas decisões sem ter essas preocupações, né. Então, se eu entrar numa mesa proprietária, eu vou ficar ali dependente das regras, né, daquela corretora, né, daquela mesa, e vou ficar à mercê ali, se caso eles decidirem fechar esse programa, né, e tudo mais, eu vou ficar ali sem a minha conta, caso eles decidam mudar de trajetória no futuro. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu também não vejo necessidade de dividir os meus lucros com a empresa, entendeu? Eu não acho necessário para mim pagar ali 10, 20% dos meus lucros para eles, só para eles me disponibilizarem a margem, né, a liquidez ali para eu trabalhar. Mas eu entendo que para muita gente é a porta de entrada, né, principalmente para quem não tem condições de ter uma margem interessante no início aí do seu trabalho como trader. Então, a solução ideal seria realmente começar a ir numa mesa proprietária até você ter uma margem, né? Que no caso, não é o meu caso, mas eu entendo que é o caso de muita gente. E qual que é a minha visão sobre essa questão, né? O que você pode fazer para melhorar as suas chances aí de ser aprovado numa mesa? Como eu falo sempre aqui no canal, aqui nesse canal a gente trabalha com análise fundamentalista. E eu não tenho dúvidas na hora de dizer para vocês que, na minha visão, a melhor maneira de se ter uma chance grande de passar num teste desses é conhecendo a análise fundamentalista. Por que eu acredito nisso? Porque esses testes levam, em média, um mês uma fase e 2 meses a segunda fase, né? Então, um período aí de 3 meses. Quando você faz análise fundamentalista, justamente um período longo como esse que você está trabalhando. Então, você sabe que aquela sua análise ela vai perdurar por um longo tempo, enquanto a questão, o parâmetro, né, o panorama financeiro não for alterado, né? Os dados macro, microeconômicos e as políticas financeiras não forem alteradas. Então você pode tirar vantagem daquela sua análise durante um longo período de tempo. Então, para citar um exemplo, eu estou colocando aqui para vocês o gráfico do SDJPY, né? O gráfico de 4 horas. Essas velas aí, cada vela tem 4 horas, para mostrar para vocês a quantidade de operações que eu venho fazendo nesse par aqui, que vocês podem estar acompanhando aí nos vídeos anteriores, né? Eu venho mostrando aqui vários e vários vídeos, né? Semana após semana, a quantidade de operações que eu estou fazendo nesse par aqui. Aqui, ó, ficou uma operação para trás e tem mais outra operação para trás, né? Porque para não ficar um gráfico muito espremido, eu preferi deixar assim mesmo. Então tem uma operação lá para trás, tem essa aqui que também ficou para trás, então tem mais 1, 2, né, 3 com essa que ficou para trás, com a outra anterior, 4, 5, 6, 7, 8 operações com essa última aqui que nós fechamos hoje. Inclusive essa foi enviada lá no grupo, né, como operação grátis para vocês. 8 operações. Mas o detalhe, com essas velas de 4 horas aqui, cada operação dessa teve pelo menos 100 pips de lucro, né? 1000 pontos, 100 pips de lucro aí para cada operação dessa. Ou seja, são operações com movimentação muito grande, né? Operações que deram muito lucro aí. E vocês podem ver que elas vão começar lá no início de março, né? Agora foi o mês inteiro de março e a gente já está em abril. Então, num período aí de 1 mês e meio, né, quase 2 meses, nós fizemos muitas operações aqui nesse par, obtivemos muito lucro e com certeza isso aqui, você fazendo uma análise boa como essa, você teria condições de passar num teste de uma mesa
usando apenas essa análise fundamentalista que eu fiz aqui, nesse caso do SDJPY. Como que é feita essa análise? É conhecendo, né, lá os parâmetros financeiros, né, conhecendo os dados aqui macro e microeconômicos, né, saber o que significam aqui esses dados de emprego, né, os dados de inflação, as declarações de política econômica, saber o porquê que está acontecendo um movimento com os pares de moeda e o principal, quando que esse movimento vai perder a força dele, né? Então eu estou aí há várias semanas batendo nessa tecla, falando para vocês que eu estou trabalhando nesse par aí, esperando oportunidades sempre para fazer essa venda, né? Então, inclusive, algumas dessas operações, inclusive a última, né, eu mandei aí para vocês de forma gratuita lá no grupo, né? E esse não é o único par de moedas que eu trabalho, né? Eu mandei essa operação aqui também de forma gratuita para vocês lá no áudio USD, que eu já tinha feito várias operações também. Essa aqui são velas de 4 horas também no áudio USD, né? São mais 1000 pontos aí, mais 100 pips nessa análise. Fora as outras operações que eu faço em outros pares, né, que eu faço nos índices também, tudo com base em análise fundamentalista. Então, análise fundamentalista, ela vai te dar a segurança de entender os movimentos e a tranquilidade para saber o momento exato que a sua análise vai mudar, né? Que você viu que mudou os parâmetros, então aquela minha análise já não vale mais. Se não mudou os parâmetros, a minha análise continua valendo e a gente continua fazendo operações aqui na mesma direção, que foi o que eu fiz aqui no SDJPY. Certo, pessoal? Então, vocês podem até ver que são várias operações que a gente correu pouquíssimo risco, né? Pouquíssimo risco em todas essas operações aqui, foram pouquíssimo risco. Pouquinho tempo que a gente ficou negativo e pouco também em relação ao lucro que a gente teve, beleza? Então, se eu posso dar uma dica para você que está tentando aí ser aprovado numa mesa proprietária, entenda os movimentos do mercado. Você vai ter uma chance muito maior de ser aprovado, de conseguir aí a sua conta e conseguir começar a trabalhar com Forex, né? Tendo uma margem interessante aí para você trabalhar. Porque sem você entender isso aqui, infelizmente, você está fazendo, apostando, né? Você está fazendo apostas e a probabilidade de você acertar e errar é exatamente igual, né? 50% para cada lado. Então você vai acabar, como a maioria dos participantes desse teste, né, que parece que cerca de 90, 95% dos participantes são reprovados. Então, justamente porque não entendem o que está acontecendo nas economias dos países. Entendendo o que está acontecendo nas economias, você vai ser capaz de fazer uma análise bem fundamentada e obter ali bons resultados e ser aprovado com mais facilidade, certo, pessoal? Então, para quem quiser aprender aí mais sobre análise fundamentalista, quiser falar diretamente comigo, né, quiser entender como que eu estou fazendo as minhas análises e como que eu estou fazendo as minhas operações, tá o link aí na descrição da nossa mentoria de análise fundamentalista, beleza? No mais, eu vou continuar publicando aqui as análises e os vídeos aqui para vocês, né, na sequência. Então, hoje nós fechamos aqui o SDJPY, operação grátis, tá lá no grupo, né? O grupo é grátis, você pode entrar lá, participar para receber essas operações aí que eu envio lá. E fechamos também, se não me engano, ontem ou 2 dias atrás, essa operação aqui do Audi USD, né? Que também teve bastante lucro aí, que também foi enviado gratuitamente lá no grupo, beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, podem entrar em contato comigo, que a gente conversa. E até o próximo vídeo e boas operações para todos.